Olá, queridos espectadores! Bem-vindos a mais um vídeo intrigante e cheio de mistérios. Hoje, mergulharemos em uma jornada pelo mundo da arqueologia, explorando descobertas fascinantes de diferentes partes do mundo. Mesmo as pessoas mais inteligentes do mundo não sabem de tudo. Você pode passar a vida inteira estudando ciência ou história, mas ainda haverá coisas que você nunca entenderá completamente. Isso não se aplica apenas a novas descobertas, mas também a objetos e lugares criados pelos nossos antigos ancestrais. Podemos ter subestimado muito as habilidades e inteligência das civilizações que vieram antes de nós, porque todas as coisas que você está prestes a ver, continuam um mistério para todos os especialistas que já as estudaram. No meio do deserto da Arábia Saudita, você encontrará uma cúpula de lava inóspita na região de Arat Quebar, coberta de estruturas de pedra e marcações estranhas. Elas estão lá há mais de 9.000 anos e assumem a forma de cones, círculos, pipas e até mesmo o que parecem ser fechaduras ou portões. É impossível não sentir um pressentimento ao olhar para elas, e não é preciso ter muita imaginação para entender por que algumas pessoas acreditam que isso é a entrada para o inferno. As esculturas são tão grandes que podem ser vistas no Google Earth e teriam sido uma tarefa monumental para quem as criou. Passaram um pouco mais de 100 anos desde que foram descobertas, mas ainda estamos tão distantes de entender seu significado agora quanto estávamos então. A disposição parece ser aleatória, mas certamente ninguém dedicaria tanto tempo e esforço para uma série de esculturas gigantes aleatórias. Para que poderiam ter sido usadas? As tribos locais de beduínos que vivem na área se referem a elas usando um termo que se traduz como obras dos anciãos, mas nem mesmo eles sabem quem as colocou lá. Se algum dia resolvermos o mistério das esculturas de Arat Quebar, talvez possamos passar para resolver o enigma das petroglifos. Na região de Maharashtra, na Índia, existem milhares deles, muitos dos quais retratam seres humanos e animais. Mas alguns dos animais não pertencem a essa região. Existem imagens claras do rinoceronte e do hipopótamo, mas a versão da história em que atualmente acreditamos diz que não havia como os seres humanos conhecerem animais africanos como esses. Vivendo na Índia há 10.000 anos, esses são alguns dos petroglifos mais antigos já encontrados na Terra, e a viagem de longa distância deveria estar fora de questão para as tribos que os criaram. Ou algumas espécies de animais viajaram muito mais longe e amplamente do que pensamos durante tempos antigos, ou nossos antepassados eram muito mais habilidosos em viagens do que atualmente lhes damos crédito. Um estudo recente das obras de arte primitivas foi encomendado em 2018 e pode eventualmente concluir que os seres humanos viajaram da África para a Índia muito antes do que pensávamos. Em 1782, o czar Alexandre I da Rússia ordenou uma renovação em grande escala do Palácio Babylonense em Pushkin, uma residência que era uma de suas favoritas pessoais. As melhorias que ele ordenou incluíam uma torre octogonal, janelas lancetadas, novos parapeitos e uma banheira de tamanho insondável. Todos estamos familiarizados com a ideia de ter uma banheira grande para entreter amigos, mas isso é ridículo. Você precisaria ser um gigante apenas para passar por cima da borda e entrar nela. Esculpida a partir de um único bloco sólido de granito, depois polida e lustrada, a banheira tem 2,4 metros de altura, 1,8 metros de profundidade e 5,2 metros de diâmetro. Ela pesa quase 50 toneladas e pode conter até 12 toneladas de água. O palácio está em ruínas hoje, após ter sido abandonado durante a Revolução Russa de 1917, mas a banheira é tão bem feita que ainda está em condições quase impecáveis. Ninguém sabe por que ela é tão grande. Será que o construtor interpretou erroneamente as instruções do César, ou o César estava organizando festas secretas de banho com amigos gigantes? Já que estamos falando sobre gigantes, cada vez mais pessoas estão começando a questionar a narrativa oficial de que gigantes nunca existiram na Terra. E isso porque as evidências de sua existência estão começando a se acumular. Se você nunca ouviu ou viu nenhuma dessas evidências antes, prepare-se para ficar impressionado. Pegadas gigantes foram encontradas por todo o planeta e estão escondidas à vista de todos. Existem fotografias de uma vila chinesa que mostram uma pessoa de tamanho regular em pé em uma clara pegada em uma rocha antiga. O pé é obviamente mais que o dobro do tamanho do deles. E então há a pegada de 4 pés de altura embutida na rocha perto da fronteira sul-africana com Suazilândia, também claramente identificável com dedos no final do pé.
A pegada gigante de Bima é um dos exemplos mais conhecidos de uma pegada gigante que foi descoberta e registrada. Você encontrará essa em Bimana-Agi, perto de Bangalore. Para piorar para os cientistas, a rocha que circunda algumas dessas pegadas foi mostrada como sendo centenas de milhões de anos mais antiga. Seriam elas relíquias de uma era que antecede a vida humana como a conhecemos? O que você acha? Em 2014, um homem chamado Dmitry estava tentando acender um fogo em sua casa em Vladivostok, Rússia, usando o carvão que ele havia coletado naquela manhã de inverno. Enquanto ele peneirava o carvão, ele encontrou um pedaço de alumínio esculpido, que se assemelhava a parte de um mecanismo de engrenagem, pois estava embutido em um bloco sólido de carvão. Ele achou uma descoberta muito estranha, então levou para o biólogo baseado em Primorie, Valery Breyer. As pesquisas de Valery sugeriram algo impossível. O objeto era feito de uma mistura de alumínio e magnésio e, portanto, não poderia ter ocorrido naturalmente, mas tinha cerca de 300 milhões de anos de idade. Pequenas peças de engrenagens como essa são usadas em uma variedade de máquinas e aparelhos eletrônicos hoje em dia, como microscópios. Como algo assim poderia estar embutido em um pedaço de carvão pré-histórico? Para os teóricos da conspiração, existem apenas duas possíveis respostas. Foi deixado lá por um viajante do tempo humano ou por visitantes extraterrestres. Os cientistas seriam rápidos em descartar qualquer uma das possibilidades, mas o que mais devemos acreditar quando não há outras respostas? Vamos ficar na Rússia por um momento, porque aqui está outro enigma antigo russo que tem causado muita perplexidade nos círculos científicos. É uma figura com um penacho de penas distintivo, e foi encontrada em um campo usado para o cultivo de batatas e nabos. Claramente, foi feito por mãos humanas, mas tem 5.000 anos de idade. Não temos registros de nenhum assentamento humano avançado na Sibéria há 5.000 anos, e embora houvesse algumas tribos nômades lá, não se acreditava que usassem penachos de penas como esse. Havia algumas culturas do Oriente Médio que poderiam ter se vestido assim, mas elas viviam muito longe e desapareceram cerca de 2.000 anos antes. A última atualização que tivemos sobre essa estranha figurinha foi que ela seria enviada para mais testes em 2017, mas depois disso não há mais informações. Talvez os especialistas ainda estejam estudando-a, ou talvez suas pesquisas tenham revelado informações que eles preferem que o público em geral não saiba, então eles estão em silêncio sobre o assunto. 2017 também foi o ano em que o pesquisador e fotógrafo Ismet Smalley saiu para caminhar nas montanhas do Kosovo e encontrou algo que desafia tanto a crença quanto a descrição. Vamos deixar as imagens falarem por si mesmas o máximo possível aqui. Seus olhos não o enganam. Esta é uma pedra em formato arredondado com uma bobina eletromagnética integrada nela. Os fios são feitos de cobre e fazem parte da própria pedra, em vez de serem adicionados a ela depois que a pedra foi criada. Como se o cobre e a pedra tivessem sido de alguma forma fundidos para formar um único artefato. Também há uma série de faixas convexas esculpidas na pedra, atuando como isolante nos 4 círculos simetricamente gravados em reverso. As chances de esse objeto ocorrer naturalmente são 0, e é impossível dizer que poderia ser qualquer outra coisa além de um transformador. Aqui está o problema com essa ideia. Ismet submeteu o artefato a testes básicos e foi informado de que ele tem 20.000 anos de idade. Isso significa que não pode ser um gerador, mas é tão claramente isso. Desde então, Ismet se recusa a submeter sua descoberta a mais testes, pois está convencido de que nunca mais haverá se o fizer. Sabe-se muito pouco sobre o cartógrafo italiano Urbano Monte. Sabemos que ele nasceu em Milão e que seus pais eram aristocratas. Presumimos que ele tinha um grande interesse em viagens e geografia. Se não tivesse, ele não teria conseguido criar o enorme mapa pelo qual ele é famoso, um mapa que exibia conhecimentos que alguém de sua época não deveria ter tido. O mapa colossal, feito de 60 folhas individuais de papel com medidas de 27 pés quadrados quando totalmente montado, tem o Polo Norte. No centro, uma perspectiva que ninguém mais teria usado em 1587, quando Monte concluiu seu trabalho e que muito poucas pessoas usam até hoje. Sua ideia do Japão está um pouco desequilibrada. Está posicionado de leste a oeste em vez de norte a sul, e ainda assim possui nomes de lugares precisos e localizações marcadas que nenhum outro mapa ocidental daquela época apresentava. Monte nunca esteve no Japão. Não temos ideia de como ele adquiriu esse conhecimento, nem por que ele se sentiu capaz de desenhar a Terra como se estivesse flutuando bem acima do Polo Norte quando estava fazendo os esboços.
As famosas esculturas conhecidas como Fat Boys da Guatemala podem não ter o nome mais lisonjeiro na história arqueológica, mas têm algumas propriedades notáveis. Como o nome sugere, são representações curtas e robustas de figuras masculinas, mas há mais nessas esculturas do que apenas sua forma. As esculturas pré-olmecas, que estão na praça da cidade de La Democracia, têm cerca de 4.000 anos de idade e possuem uma carga magnética positiva. A posição das cargas no lado direito da cabeça de cada estátua indica que isso não foi um acidente. O artista que as criou sabia o que estava fazendo. Isso antecede as mais antigas experiências humanas conhecidas. A posição das estátuas criava um campo magnético em forma de U, mas o que a antiga civilização mesoamericana que as criou queria com esse campo é um palpite de qualquer um. Não há sinais de que eles tenham trabalhado com ferro, então não poderiam ter tido um uso prático para ele. Mais uma vez, esta é uma pergunta antiga sem resposta. Voltando à Europa, encontramos as estátuas conhecidas como gigantes de Monte Brama, localizadas perto de Cabras, na extremidade oeste da Sardenha, uma ilha que pertence à Itália. Elas são criações impressionantemente grandes. Cada uma delas tem 8 pés de altura e olhos grandes e planos em formato de disco que fazem muitas pessoas se sentirem um pouco desconfortáveis ao olhá-las. Elas resistiram ao teste do tempo, mas ninguém sabe exatamente quanto tempo passaram ali de pé. A maioria dos especialistas coloca a data de sua criação entre 3.100 e 2.800 anos atrás e aponta a civilização nurágica como os construtores mais prováveis. Infelizmente, nossos registros sobre o povo nurágico não são extensos. Eles foram expulsos de suas terras pelo Império Romano há cerca de 2.200 anos, e os romanos praticamente apagaram qualquer vestígio de sua existência. No entanto, eles devem ter gostado das esculturas, pois as deixaram em paz. A descoberta em 1974 de túmulos antigos próximos às estátuas indica que elas podem ter sido posicionadas ali para proteger os mortos, mas isso é apenas especulação. No verão de 2019, um agricultor chamado Tom Giden sentiu seu arado atingir algo sólido enquanto trabalhava em seu campo em Sampson County, Carolina do Norte, Estados Unidos. Quando ele foi investigar, encontrou este rosto de pedra desgastado e danificado. Ele imediatamente percebeu que estava além de sua compreensão, mas entendeu que poderia ter descoberto algo historicamente importante. Isso o levou a ligar para os especialistas. No entanto, infelizmente, os especialistas com quem ele falou não sabiam muito mais do que ele, e ainda não sabem. A escultura é grande, tem quase 2 pés de largura de orelha a orelha e cerca de 3 pés da parte superior da cabeça até o queixo. É o fato de ser feita de arenito que torna difícil datá-la. Essa substância se erode muito rapidamente por ser macia, então pode ter apenas um século de idade, em comparação, ou pode ter mais de 1000 anos. Arqueologistas podem oferecer uma suposição melhor se o design fosse familiar, mas não é. Nada parecido com isso já foi encontrado em solo da Carolina do Norte antes, nem em qualquer lugar próximo. Pode até mesmo ser obra de um antigo fraudador. Não há escassez de candidatos quando se trata de tentar descobrir quem fez os chamados ídolos dos olhos de Talbot. Eles são antigos e vêm de uma parte da Síria que foi ocupada pelos sumérios, acádios e babilônios. Isso significa que podemos reduzir o campo, mas não sabemos qual cultura devemos agradecer pelas curiosas estátuas de alabastro. Elas variam de tamanho, de algumas polegadas a 1 ou 2 pés, e foram encontradas próximas a uma estrutura conhecida como Templo do Óleo. Os olhos proeminentes das esculturas, que podem ter sido usados como tributos aos deuses do templo, levaram muitos teóricos da conspiração de OVNIs a sugerir que essa antiga cultura síria poderia ter tido contato com extraterrestres. Mas é mais provável que tenham um significado simbólico que ainda não conseguimos decifrar ou entender completamente com nossa mentalidade moderna. Todos estão completamente enganados, e essas estátuas são na verdade nada mais do que inofensivas estátuas de corujas. No entanto, isso parece improvável. Um significado espiritual é a resposta mais óbvia, mas essa resposta não abrange todas as perguntas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.